Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quinta-feira, dia de vídeo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e estarei aqui hoje falando de um tema bem importante, bem polêmico e cada vez mais tem acometido os nossos jovens. Vamos falar sobre alcoolismo. Sim, o alcoolismo que é considerado uma doença. E justamente essa é a nossa primeira pergunta. Por que o alcoolismo é considerado uma doença? Justamente porque ele afeta várias áreas do desenvolvimento do indivíduo, tanto a área emocional, a pessoa tem mais tendência à depressão, ansiedade, bipolaridade, dentre outras. Também é uma doença comportamental, em que a pessoa ela tem comportamentos diferenciados, né, sempre levando em condição a possibilidade de ter a bebida. É uma doença que envolve a parte física também, porque justamente leva a alterações em todo o trato digestório, esôfago, intestinos, estômago, fígado. Então ela também tem problemas e é justamente uma doença considerada aí física, emocional, comportamental e que ela afeta todos os indivíduos que estão envolvidos, os familiares. Então a gente diz que o alcoolismo é a doença da família. Porque não é só o alcoólatra que adoece. As pessoas que estão ao seu redor, pelos comportamentos, né, pela falta de comprometimento, de responsabilidade, as pessoas acabam se frustrando, né, e também gerando aí vários problemas em torno da família. Hoje, para vocês terem ideia, o álcool é a droga mais consumida e a que mais causa dependência entre os jovens. Então a gente precisa falar desse assunto, justamente porque às vezes a gente acha que aquela caipirinha, aquela cervejinha não estão fazendo mal nenhum. Mas daqui para frente você pode se tornar um bebedor contumaz, aquele que não se satisfaz com pouco, que precisa de mais ingestão de álcool para se satisfazer e também para ter o efeito desejado. E a gente sabe, já discutiu aqui em outro momento, que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então ela vai provocar várias alterações cerebrais e também, consequentemente, de movimentação, né, de fala, então aquela língua travada, entre outras manifestações. Então é uma doença muito perigosa. Nós precisamos estar atentos à nossa forma de beber. Outra dúvida é: como identificar quem é o alcoólatra? E essa dúvida é bem interessante, porque a maioria das pessoas pensa assim: eu não sou alcoólatra, eu não bebo todo dia. As pessoas acham que para ser alcoólatra precisa beber todos os dias. E não é. O alcoólatra geralmente está caracterizado aquele em que não tem parada, aquele que sempre quer beber mais. Posso não beber num dia ou no outro, mas aquele que eu beber, eu vou querer, né, descontar aquilo que eu não bebi. Então, aquela vontade contínua, né? E também o que o álcool causa na sua vida. Porque muitas vezes você bebe poucos dias na semana, mas quando você bebe, você esquece do seu trabalho, você esquece dos seus compromissos, né? Gera problemas para os seus familiares. Então, quando a gente observar todas essas circunstâncias reunidas, a gente pode estar tendo o caso, né, de o desenvolvimento da doença. Então, é uma doença. As pessoas têm vergonha de buscar ajuda, de buscar tratamento. Mas se você tem diabetes, se você tem um problema no coração, o que você faz? Você tem que procurar ajuda. E o alcoolismo, sendo uma doença, você também tem que procurar ajuda. Porque a gente vê muitos casos que o alcoolismo chega a um ponto de uma depressão tão profunda que leva ao suicídio. Né? Então isso é muito preocupante e a gente tem que parar de usar o álcool como subterfúgio para as nossas dificuldades. Porque muitas vezes, eu tô muito chateado, então vou beber para afogar as mágoas. Totalmente errado, né, gente? Nós precisamos saber lidar com as nossas situações. E como aqui a gente fala bastante para o público jovem, a gente vem alertar que às vezes na adolescência é uma confusão mental, são várias coisas. Parece que as coisas não vão se resolver, mas sim, elas se resolvem. E você não precisa usar nenhum tipo de droga para isso. E como o álcool é uma droga lícita, permitida, a gente acaba, se eu tô bebendo não tem problema, porque a grande maioria das pessoas pensa que o problema é a cocaína, é a maconha, né, é o crack, mas tem droga dentro da sua própria casa e às vezes os seus filhos, né, os seus familiares estão usando. Então aqui não é assim a gente ficar, né, criticando, a gente quer incentivar a busca do seu autoconhecimento, de você se enxergar como uma pessoa importante, uma pessoa especial, e você buscar ajuda caso você veja que tem alguma coisa errada. Se você bebe e tem dificuldade em parar,
você começa a beber e tem dificuldade em parar, isso já pode estar indicando o início de um problema que irá aparecer cedo ou tarde. Tá? Então, eu falo isso por experiência própria, né? Eu já tive problema com álcool, eu parei de beber, já faz 18 anos que eu não tomo nenhum gole, e eu digo aí para vocês de carteirinha que foi a melhor decisão, né, que eu tomei na minha vida. Eu parei de beber com 19 anos, né? Então, às vezes as pessoas pensam, mas é jovem, tem que curtir. Curtir é diferente, né? Quando a bebida começa a trazer problemas, significa que não tá mais legal. E esses problemas vão desde, né, uma briga em família, né, a acidentes de carro severos, né, a discussões que levam à morte de um dos indivíduos, né? Então, para a gente evitar problemas, a gente precisa falar nesse assunto e dizer que há sim uma saída, né, que há uma possibilidade de tratamento. Porque outra pergunta que colocaram é verdade que alcoolismo não tem cura? É verdade. É uma doença incurável. Então, o que a gente sabe hoje é que a gente consegue manter a abstinência em relação ao álcool. Mas se hoje eu começasse a beber novamente, eu ativaria, digamos assim, essa minha doença, essa parte que está dormente aí hoje em mim. Então, por isso que é bem importante iniciar o tratamento, e a parte mais importante é evitar o primeiro gole, que é um dos lemas do Alcoólicos Anônimos, né? Evite o primeiro gole. Por quê? Porque se eu não beber o primeiro gole, eu não vou ter nenhum sintoma, não vou ficar alegre, alta, e não vou querer continuar mais. E aí, evitando o primeiro gole todo dia, o que acontece? Não bebo. Né? E hoje, para mim, já são 18 anos sem álcool, e eu digo para vocês que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sou muito feliz, vou para festas, a gente não tem que relacionar eventos, parte social com álcool. Né? Infelizmente, algumas pessoas sabem beber, né? Mas aqui esse recado é para você que se identificou aí comigo, que quando começa a beber não tem mais vontade de parar. Então, significa que você precisa de ajuda. E uma das formas dessa ajuda é o tratamento com o psicólogo, né? A terapia, que é muito importante. A gente também o tratamento psiquiátrico, geralmente entra com alguns medicamentos para diminuir, né, essa vontade, né, de beber, ou então sintomas associados, como ansiedade. E um tratamento que eu indico aí para todo mundo, que é maravilhoso, um local de grande aprendizado, é o AA. As pessoas brincam, né, com AA, acham que é um monte de bêbado reunido, mas não é bem assim. É um tratamento que envolve a parte espiritual, de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento pessoal, e também permite que pessoas que têm o mesmo problema que você, que eu, que possam conversar, que possam trocar ideias de como tem se mantido abstêmios. Porque sim, é possível uma vida sem álcool. A gente tem que se adaptar e parar de enxergar no álcool um grande amigo e um grande aliado. Porque, na verdade, ele é como um agiota, né? Te empresta o dinheiro, te dá as partes boas, mas depois ele vem cobrar com força total. Então, dica aí, fique alerta, né? Procure ajuda, maravilhoso, todas as cidades, em vários grupos, né? Se você pesquisar por Alcoólicos Anônimos, você vai encontrar aí uma grande possibilidade de reuniões. Esse é o recado de hoje do nosso vídeo. Espero vê-los em breve. Na terça-feira estou de volta. Um grande beijo e até mais.